Mas fato, você não viu o Wolverine e o Deadpool? Verdade. E do universo de super-heróis foi o Coronga, né, pô? Ah, mano. O que foi? Dá pra contar? Conta, pra mim conta. Mas não tem o Batman. Como é que não tem? Tem Bruce Wayne pequeno no primeiro filme. Tem Harley Quinn no segundo, tem o Harvey Dent no segundo também. Não, isso daí é tudo invenção do governo pra falar que eu assisto filme de herói. Mas ainda assim, cara, tá dentro dos esquemas, pô. Você só não viu os recentes aí que a verdade é que eu tava louco. Como você pode ver aí na minha foto de perfil pra falar de Superman, né? Mas aí eu falei, não, tenho que arrumar uma desculpa. Aí inventei toda uma pauta, um esquema, né? Só pra engajar. Não, claro. Mas é porque quando a gente entra em filme de super-herói, eu. Tô falando. Ai, caralho, tosse do inferno. Eu tô falando desses da. Tipo, Marvel, tá ligado? Aham. Ó, os últimos filmes que eu assisti da Marvel realmente foi os Ultimatos. Eu acompanhei tudo, até ali. Aí não assisti as séries. Aí depois teve o Doutor Estranho, não assisti. Aí eu assisti o Homem-Aranha e ficou por isso, mano. E o Deadpool e o Wolverine. É, e o Deadpool. É, mas já assisti muito, rapaz. Já assisti muito até, ué. Mas é isso. Vamos lá, vamos lá? Vamos. Ah, cara, aí. Antes eu preciso explicar a minha intro, né? Porque senão vai ficar complicado. É que eu pensei na primeira coisa que veio na minha cabeça sobre uma intro, é uma piadinha de quinta série. Então eu tenho que explicar aqui pra vocês, rapaziada, que se trata nada mais, nada menos do que um cachorro com poderes de chamas. Tipo, controle mental das chamas, a piromancia, tá ligado? Hum. Então é isso. Agora sim podemos começar. Não, calma. Que? Acho que eu não peguei o. Tudo vai fazer sentido conforme o caminhar da música. Tá, é isso. Vamos que vamos. Começando mais um Pitacos Cabeludos, retornando diretamente dos profanos caminhos da internet. Por quê? Porque nós estávamos lá em algum momento, nos perdemos e agora retornamos para quê? Para falar da grande febre do século 21. Eu nem sei que século estamos mais. E a gente vai falar de super-heróis. E olha só o que é isso? É um pássaro? É um avião? É o meu pirocão! Vai se fuder, velho. Ai, meu Deus do céu. É o cachorro com poderes piromaníacos. Ai, Falei. Quem é que tá aqui reclamando da minha intro maravilhosa? ai, eu sou o Fatoreto e eu abstenho da minha intro depois de algo ter ouvido uma frase atroz como essa. Caraca, o cara até aprendeu vocabulários rebuscados só pra xingar minha intro. Qual é, fi? Ô, mas na moral, rapaziada, passei a tarde inteira pensando nessa pauta, principalmente na minha intro, porque foi a primeira que veio, vocês não vão acreditar. Mas, dito isso, super-heróis, Fatoreto. Onde eles vivem, o que eles comem, o que você acha deles? Então, talvez eles vivam em Gotham City, talvez eles comam chimichangas, talvez. Eu não sei mais qual era a outra pergunta. O que eu acho? O que eu acho de super-heróis? É interessante minha relação com super-heróis. Eu acho, com certeza, eles são um meio de entretenimento muito rentável, que vende muito bonequinho. Só que eu acho que a gente tem passado por uma crise há alguns anos no cinema de super-heróis. Qual é a sua opinião sobre isso? Rapaz, eu sempre gostei assim, né? Sempre gostei dos principais, é claro. Ao que tudo indica, sei lá, minha festinha de 1 ano de aniversário era do tema do Batman Begins, pra ser mais específico. Mas, claro, quando eu não era o maior fã de Batman, eu era do Homem-Aranha. E isso não significa nada, só fui descobrir depois, através dos nerdolas, quadrinistas, né? Que existia muito mais de super-heróis do que filmes, né mesmo? Então eu acabei caindo de cabeça nesse universo aí em um certo período da minha vida. E, meu irmão, que momento pra ser nerdolinha, pra ser fanzoca de filmes de super-herói, até eles serem desgastados conforme o tempo. Mas você saberia me dizer onde começam os super-heróis? Os super-heróis, ao meu ver, começam no Homem-Aranha japonês. Sacanagem. Não, tipo, a criação da ideia do super-homem, Onde você imagina que surge o conceito? o
conceito de super-herói. Friedrich Nietzsche desenvolveu o conceito de super-homem. O Uber mexe. E aí eu não posso mais falar, né? Que dá problema. Oxi, você vai ser cancelado por citar Nietzsche, pô? Como assim? Não é porque tu não sabe? O mesmo conceito que cria o super-homem dos quadrinhos é o mesmo conceito que os caras da Segunda Guerra Mundial usaram pra dizimar pessoas. Ah, então tá bom, né? Tranquilo. Não, mas eles surgiram antes, rapaziada. Desde o tempo em que as pessoas usavam cortinas como vestimenta, a famosa toga. Mas ainda assim, lá na Grécia Antiga, as pessoas contavam histórias de lendas, de mitos, onde lá já eram considerados heróis da antiguidade. Olha aí que coisa. Como podemos aqui citar alguns exemplos como Gilgamesh, que já é dito como o herói mais antigo do mundo. Podemos citar também o mais popular, talvez, Aquiles, dos contos... Dos contos é meu ovo. Da lenda de Ilíada, aquela lá que conta sobre a Guerra de Troia, que também tem um filme aí com Brad Pitt atuando como Aquiles, né? A referência mais popular. Mas vamos lá. Isso pra mim não é super-herói. Não, mas é herói, é de onde surge o conceito, porque sempre existiu contos de fogueira, sempre existiram histórias onde a gente engrandecia alguém e essas pessoas eram ditas como heróis. Mais pra frente a gente iria colocar mais, como é que eu posso dizer? A gente foi colocando mais coisa nessa sopa até virar que a gente conhece hoje como super-heróis. É porque eu venho a questionar de onde surgem as habilidades sobre-humanas que alguns personagens têm. Sabe me dizer qual foi o primeiro? Então, rapaz, o primeiro com super habilidades, pulando um pouquinho mais aqui pra frente da minha pauta, a gente chega nos quadrinhos de 1902, Hugo Hércules. Aí, ó, inspirado nas lendas gregas, temos um personagem que usa um chapéu de cowboy e um terninho, e que na sua época ele já era uma figura cômica por ser forte demais, por isso o seu sobrenome é Hércules, né? E tem até uma tirinha que eu encontrei que era tipo assim, ele andando na floresta, um urso passa assim por ele fala, e aí urso? Aí tipo, o urso começa a arranhar ele todo, sei lá o que, aí ele só dá um tapa assim no urso que sai de perto dele, e ele todo rasgado, mas ainda assim bem, tá ligado? Fala assim, que bairro perigoso. O cara ainda tira uma com o urso, tá ligado? Saquei. Pode não ser uma super mega habilidade, mas é onde eu já sinto que tá sendo construído algo, sabe? Tá bom, vamos voltar pra onde tá a sua pauta. O que então é um herói? O herói, né? Nada mais, nada menos. Vem do grego eros. Isso, eróticos, famosa palavra grega que define bem. Não, mas falando sério aqui, o conceito de herói já existe a partir do momento que a gente resolve engrandecer alguém. Por isso que eu falo que Aquiles talvez seja uma grande figura, porque ele era conhecido como o herói das batalhas, o cara das guerras. Então, tipo, o maluco era um herói, sabe? Talvez o exemplo mais clássico que a gente possa citar, assim como também lá das partes nórdicas, já existia também o Beowulf, que é outra figura também dita como uma lenda, como um herói, um mito, e que também tem filme. Então, a lenda de Beowulf... E fica pelado. Vocês podem caçar aí com grandes informações aqui pra complementar minha pauta. Não, é tudo que eu lembro. Ele fica pelado. Ele fica pelado. É, mano. É a animação de pelado. Os heróis namoram pelado também, graças a Deus. Vamos lá. E aí chegamos na modernidade, onde o conceito se amplia, porque o herói agora, ele não pode ser mais uma figura pública, como é Aquiles, como Hércules, como qualquer outro desses grandes, do grande panteão greco-romano. Então, assim, no romance, desde os romances literários, a gente já tinha figuras como Pimpinela Escarlate e o Zorro, figuras que foram se adequar, né, ao conceito de identidade secreta. O Zorro, entendo. O que é engraçado porque desde essa época já era um conceito engraçado. A galera zoa até hoje o Super-Homem por ele usar um óculos, mas essa galera só usava uma máscara que cobria somente os olhos.
Não, mas o Zorro usa o chapéu. O Pimpinela também. Então, o chapéu é o segredo. Era só o grande lance. O Zorro, se eu não me engano, ele é criado em 1919, correto? Aí tu me pegou. E ele vem antes do Tex. Tex, o cowboy. Que pode ser considerado um herói também. Calma aí, calma aí. O Cowboy Tex, pra mim, é um super-herói. Sim, eu não tô criticando, só tô querendo conferir aqui quando é que ele surge. 1948. E o Zorro, personagem da ficção criado em 1919. Fala aí. Esses personagens são muito velhos. Tava na cachola. E veio futuramente a ser o Antônio Bandeiras, né? Também tem filme, rapaziada. Agora o Pimpinela também, mas esse aí é tão velho que é tipo um Zorro, só que em inglês. E o lance é que eu não conheço o personagem em si, eu conheço a paródia, que é o Pumpernickel Escarlate, que eu conheço lá no dos Looney Tunes. Tem um episódio que o Patolino se fantasia de Pumpernickel e de lá eu tirei, mano. Pimpinela Escarlate, eu nunca nem ouvi falar. Então, assim, passado pelos romances literários, chegamos nos quadrinhos, que eu já citei aqui o Hugo Hércules, de 1902. Esse Hugo Hércules, inclusive, ele foi homenageado pela galera aí da Liga Extraordinária com um personagem chamado Hugo Coglan, que ele também é um cara, só que dessa vez mais velho, de chapéu e roupa social, mas ainda assim com super força. Então é uma piscadela aí do Alan Moore e seja lá mais quem escreveu a Liga Extraordinária pros fanzocas muito pesquisadonhos de quadrinhos, né? Sim. E também mais futuramente teremos outra figura, que é o Sombra, que também tem filme. Que depois foi participar do Ratinho, né? Pois é, o Sombra foi participar do Ratinho, sendo esse um personagem muito curioso porque ele usa poderes telecinéticos e essa é a justificativa para ele ser literalmente outro cara na visão das pessoas. Ele consegue dominar meio que o pensamento de todo mundo para modelar a cara dele do jeito que ele quer. E em 1936 surge o primeiro herói com o conceito de traje. O traje completo com cueca por cima da calça. O Fantasma, The Phantom. O Fantasma. Teve série também, não teve? Teve série, teve filme, teve rádio. O que não teve desse personagem eu não sei. Eu sei que ele é um super-herói muito famoso dos anos 80. Dos anos muito pra trás. No Brasil. Não, mas ele ficou muito famoso no Brasil nos anos 80, porque se eu não me engano foi quando começou o desenho animado. Nossa, não sabia. Caraca, chegou tarde, hein? Eu acho, tô chutando. Eu posso estar muito errado. E assim, o primeiro super herói a consagrar todos esses conceitos, englobar todos em um só. E é claro, por fazer parte de uma equipe muito famosa que turbinou ele até os dias de hoje, é claro que é o Super-Homem, de 1938. Lançado na Detective Comics na Action Comics. Draga. Tome. Qual o número? Não sei. Ele foi lançado em 38? Foi lançado em 38. Quem é mais velho, o Batman ou o Super-Homem? Super-Homem. Mas, assim, grandes estudiosos dos quadrinhos falam que o Super-Homem talvez seja o primeiro super-herói a carregar não só vários conceitos como esses que eu já citei, né, do uniforme, a identidade secreta, os superpoderes, esses conceitos todos levaram até a chegada dele. Ele não surgiu sozinho, né? Por isso que eu fiz esse a par. Só pra voltar aqui ao primeiro comentário que eu fiz. Fale. O Super-Homem é de que ano? De 1938. Nós sabemos o que ocorre em 39. Não, eu não sei o que acontece. Começa a Segunda Guerra Mundial. Ah, tá aí, né? E aí é quando entra, sei lá, acho que é 41 ou 43, que é quando já começa a ter Capitão América. É verdade. Também sou cultura. Não, mas é isso, pô. E os super-heróis, eles acabam por trazer conceitos... É claro, talvez o Capitão América, inclusive aí, talvez seja o cara que literalmente tinha mais algo a dizer do que os outros, porque ele é uma figura que literalmente foi criada para aquela época. Tipo, em meio à guerra, tinha que existir alguém para representar a liberdade,
as idolatrias americanas. Vamos lá. Então, literalmente, em momentos de guerra, ele era uma figura reconfortante, né? Uma figura que literalmente espanca o ditador da Segunda Guerra aí em uma de suas capas de revista. Vamos lá. Pro Capitão América eu passo pano pra caralho de defender o sonho americano, que era contra esses arrombados aí. Então, mano, nesse caso eu sou até American Dream, se quiser, mano. O cara é o próprio sonho. E ele foi realmente criado, até onde eu sei, pra ele ser uma propaganda pra mobilizar a população americana contra esses ideais que estavam crescendo cada vez mais e que geraram a guerra. Com certeza. Então, é interessante a gente ter esse questionamento. Se o primeiro super-herói com aspectos sociais foi o Capitão América? Bom, eu digo que, olhando pra época onde ele surge e como ele surge, eu digo que sim, porque hoje a gente faz uma leitura diferente sobre esses personagens. Por exemplo, hoje em dia, o Super-Homem, ele é um imigrante. Claro, eu tô sendo, sei lá, muito presunçoso aqui, talvez, de dizer que hoje em dia, mas é uma coisa que foi também lida conforme o tempo. Ele é um alienígena, mas é muito parecido conosco e é por isso que ele consegue se disfarçar entre nós, mas por que que isso nunca foi, tipo, explorado antes? Tanto é que virou uma grande polêmica lá nos Estados Unidos, né, com o lançamento do filme recente, ao ponto da Fox News aí ficar criticando por ele ser um imigrante, né? Ainda mais agora que os Estados Unidos tá tendo um grande recluso aí da grande população americana que também é feita por imigrantes, talvez. Não, é feita. Talvez não, é feita. Só jogando no ar aí pra galera refletir um pouco sobre. Então, aí é que tá. A gente vamos trazer um diálogo totalmente politizado e interessante. Só molhar o pé, vamos lá. Eu vou citar um caba Cite. chamado Alan Moore. O Alan Moore chega a falar como que é interessante que muitas vezes a ascensão de pessoas no governo dos Estados Unidos, pessoas que são contra imigrantes, se deram coincidentemente em anos que existiam mais filmes de super-heróis. E ele atrela isso à infantilização das pessoas. Só que ao mesmo tempo, a gente acaba trazendo essa questão de os super-heróis em um momento, assim como quando foi lançado o Capitão América, ele estava protegendo uma coisa correta, que é correta. E ele era uma ideia contra algo ruim. Sim. Em que momento os super-heróis, em vez de protegerem, se tornaram algo, como posso explicar? Começaram a se tornar algo de conservador, de gente que acaba trazendo essa ideia que eu discordo, mano. Que momento o super-herói virou de lado, sacou? Ah, cara, eu acho que eles foram virando de lado com o tempo, porque eu acredito que nessa época eles eram figuras conservadoras. Eu não consigo citar exemplos agora, mas eu acredito que antes eles eram, porque eles precisam representar o povo daquele tempo e daí pra frente, tá ligado? Então eu acho que até eles foram virando a casaca, no sentido de que hoje é uma galera mais velha que fala: esse não é o meu Capitão América, esse não é o meu Super-Homem, esse não é, sei lá, o meu Batman, porque nos anos 50 o Batman também usava arma, sei lá. Eu sou fã de quando o Batman fazia a Feira da Fruta, né? Eu sou fã de quando o Coringa comia tiro do Batman. Ele gosta. Eu sou fã de quando o Batman era só o Batman das frutas. Nessa época que tudo era bom. Mas assim, igual eu disse, é muito dissuante, porque a gente tá conversando tudo bagunçado, mas trazendo pessoas como o Alan Moore. O que você acha dessa ideia de infantilização que vem atrelada a super-heróis? Eu acho que ele pegou num ponto muito interessante, porque super-heróis sempre foram vendidos para o público infantil. E levando em consideração que as pessoas crescem e às vezes vão perdendo um pouco disso porque você precisa ser mais adulto ou algo assim, hoje onde a gente meio que não precisa mais ser tão adulto porque isso ainda é vendido para nós, talvez não especificamente nós, tipo, veja um novo filme de super-herói do Besouro Azul, não é pra gente, sabe?
Eu falo porque esse é um personagem novo pra uma nova rapaziada e a gente talvez não esteja lá porque a gente já tenha perdido o interesse, seja porque tem personagem demais saindo ou simplesmente esse personagem não é mais pra nós, sabe? Mas isso não impede a gente de gostar. Então o Alan Moore, ele foi atemporal. Eu acho engraçado porque tem alguma galera que realmente se recusou a crescer e agora fica querendo que os super-heróis também sejam mais adultos, sabe? Sendo que eles ainda são feitos pra criança. Sim, mas esse também é um movimento que existiu e que eu responsabilizo o Alan Moore. A adultização dos super-heróis. Aí é. Que aí vem Piada Mortal, depois vem Frank Miller com Cavaleiro das Trevas, o Alan Moore escreve V de Vingança, escreve o Watchmen, e eu responsabilizo ele. Com certeza. Eu acho que o primeiro, na verdade, foi o Monstro do Pântano. Claro que ele fez isso há anos atrás, e hoje falou isso relativamente recente. Como que ele consegue trazer lá de trás essa régua pra cima da idade de onde seria aceitável consumir esse tipo de mídia para posteriormente poder estar criticando ela? Eu acredito sim que o Alan Moore tem responsabilidade sobre isso, por mais genial que eu ache ele. E digo mais, não tem nenhum problema gostar de quadrinho, tá? Porque ultimamente no YouTube tem gente falando que não pode colecionar boneco, não pode gostar de quadrinho, não pode nada disso, né não? Tem más línguas dizem, né? E honestamente minha opinião é divergente disso, né? Porque eu acho que você está disposto a gostar do que você tiver é o suficiente. Tá aí, né? E pô, qual é o problema do Coisa usar uma camisa, mano? Pelo amor de Deus. Super-herói ganhou fama, virou pop, mais pop do que ele já era nos quadrinhos. Porque a grande questão é, as pessoas foram parando de ler, porque sei lá, a gente arrumou coisa melhor pra fazer. Esses personagens precisavam de uma sobrevida, então foram tragos de volta em suas versões cinematográficas. E as versões cinematográficas foram tão impactantes que eles saíram das telas e voltaram para as páginas. A versão das telonas influenciou os quadrinhos. Dito isso, hoje em dia, saturou filme de super-herói? Vamos lá. Eu acho que filme de super-herói vem enfrentando sim uma crise muito grande. Uma crise de realmente ser mais do mesmo. Mais do que a gente já viu muitas vezes, o que acaba sendo até desagradável. Depois de... assim, é porque é muito cômodo eu chegar aqui e dar o discurso comum que depois de o Ultimato perdeu a graça. Se a gente analisar de verdade, eu já não gostava do Vingadores Era de Ultron. Sabe? Muita gente não gosta, inclusive. E já existia, assim, essa saturação sobre super-heróis. Os filmes do X-Men é o maior exemplo de como saturar uma franquia. Pois é, e existem exemplos positivos e negativos para cada momento onde eles foram crescendo e decaindo com o tempo. Nós temos o quê? A crescente dos heróis, que é as suas origens, as suas sequências promissoras, desde o Superman dos anos 70, a Homem de Ferro de 2008, a Incrível Hulk, do Eric Bana, de 2003. Cara, eu adorava esses filmes, tá? Eu também, pô. E outra, dito isso, o que aconteceu? Cada filme tem um problema particular, mas a principal é, a Disney se acomodou a contar a mesma história, porque se a gente for olhar também de um modo geral, tem filmes que ainda fazem muito sucesso, seja porque eles já são nomes super reconhecíveis, tipo Batman e Homem-Aranha, mas até eles também tiveram seus pontos fracos, é ou não é? Com certeza. Quem não lembra de Batman Eternamente, Batman e Robin, Homem-Aranha 3, Mulher Gato. Pô, teve um monte de filme ruim assim. Mas aí tá, vamos puxar esses filmes do Batman. Quando eu era criança, eu adorava esses filmes, cara. Eu efetivamente não achava ruim. Pra mim era um filme do Batman e isso era incrível. A questão é que começou essa ideia de um filme de super-herói é bom ou é ruim quando começou essa infantilização de gente adulta a não entender que esse produto é feito para criança. Mas aí começaram a ser feitos filmes de heróis para uma galerinha mais velha. Para todas as idades.
Na verdade, eu acho que eles nem chegaram a serem infantilizados demais ao ponto de a galera retroceder mentalmente, sei lá. Não, claro. Eu acho que eles é que foram ganhando mais camadas ao ponto deles hoje se tornarem figuras tão complexas que hoje a gente ainda acha que isso é pra adulto. Sabe? Hoje, o Batman, o do Robert Pattinson, ele não luta contra um carinha mascarado que joga perguntas idiotas para respostas mais idiotas ainda. Ele enfrenta um serial killer que tem uma base de fãs na internet que vão ser as primeiras pessoas a cumprirem com os planos terroristas dele. E tipo, olha onde a gente chegou. A gente tá falando do mesmo Batman que nos anos 50 ia dar aula em escolinha para ensinar a combater o crime. O repelente anti-tubarão. Exatamente, o Batman do Adam West que surfava com uma sunga por cima da calça. Estamos falando do mesmo personagem. Assim como o Homem de Ferro não era mais só um playboy que fez o seu alter ego de ferro que ia proteger as pessoas. Como não, ele é um vendedor de armas que ao ver como as suas armas eram usadas e pelas pessoas erradas, ele decidiu virar a casaca, pegar as armas de volta e lutar pelo lado do bem, sendo que ainda existe arma, eles só decidiram comprar em outro lugar, ainda existe terrorista, entre outras questões que não só um super-herói consegue resolver, né? E é interessante a época em que isso foi feito, né? Em 2008, o mundo vivia um grande problema com o terrorismo. Não que não viva hoje em dia, mas, de forma geral, era uma grande cobertura da mídia sobre o terrorismo. E aí vem esse super-herói, que aí, no caso é o Homem de Ferro, como se fosse uma salvação para isso que o nosso planeta vinha enfrentando. E esse eu acho que é o grande ponto talvez os filmes da Marvel tenham se perdido. Eles, de certa forma, eram atuais, de sempre estarem trazendo discussões referentes a acontecimentos que estavam no mundo reais, mesmo que disfarçados, com essa ideia de ser um pouco mais para todos os públicos, para todas as idades, tendo algo para você refletir sobre. Mas, no fim das contas, continuava sendo só um filme de criança. Também, porque quem pegava justamente todos os pontos dessas complexidades que eu tô jogando aqui pra vocês era os pais, eram a parte adulta, enquanto a criança só queria ver o cara voando e soltando raio da mão, ué. Agora, aí, onde é que se perdeu, né? Pelo menos pra Marvel, esses personagens foram perdendo o que dizer. É porque, assim, né, convenhamos, eu não sei o que vocês queriam que o Homem-Formiga conversasse sobre, mas ele é um bandido que ao descobrir um traje super poderoso, ele vira casaca, fica do bem, recebe um treinamento do cientista que fez a roupa, e aí? Ele queria falar sobre como as Big Techs têm influenciado o nosso planeta? O Homem-Formiga é um herói ambientalista? Talvez fosse, desde os quadrinhos e tal, mas hoje ele não é. Esse que é o ponto. É porque, vamos lá, e começou a existir essa ideia de fazer uma grande saga de filmes de super-heróis. A gente pode falar que isso foi algo começado pela Marvel majoritariamente, correto? Sim, o universo cinematográfico é a invenção da Marvel. Sim, que é o MCU. Essa ideia é uma ideia muito boa, só que eu acho que eles começaram a se perder no ponto de a galera que começava a inventar dentro do universo cinematográfico muitas vezes errava e recebia muitas críticas por parte dessa galera saudosista dos quadrinhos. E ao tentar se aproximar cada vez mais desses quadrinhos, foi se tornando cada vez mais infantiloide essas ideias, sendo cada vez menos consumível. Por essa ideia do universo cinematográfico, ele afasta de muitos filmes. Por exemplo, um Eternos da vida que lançou. Tenho medo hoje em dia de ir assistir um Eternos e eu não ter assistido 200 séries da Marvel, porque vai ter o cara que vai falar X coisa que vai ser uma referência. E começou a ser implantada essa ideia de referência, o que acaba prejudicando a expectativa do consumidor casual. Sim, sim. Hoje em dia isso é um problema porque, olha só, vejam vocês, são mais de 20 filmes e alguns realmente necessitam que você tenha um conhecimento prévio. Então, às vezes é difícil você realmente ter aquela vontade de ir atrás, principalmente se você é só um consumidor casual. Isso tu é CLT, né? Principalmente se você tem vida, né? Olha só que coisa. Mas eu acredito que o fato deles não terem muito mais o que dizer, alguns personagens em específicos, como eu citei aí, o Homem-Formiga, eu acho que é uma das questões também. Eu acho que
não tem como adultizar esse personagem, porque eu acho que ele não necessita disso, sabe? Então fizeram tipo, tá todo mundo muito sério, precisamos de um personagem pra quebrar o gelo. Aí fazem ele, mas aí, legal, serviu bem, mas talvez seja o filme mais esquecível, tá ligado? E é igual eu digo, eu acho triste você não só ver a Marvel criando essa tendência de mercado e fracassando, como empresas como a DC, que é uma outra subsidiária muito forte do ramo de super-heróis, inclusive a primeira, como a gente informou, tentar seguir essa mesma fórmula e fracassar. Pois é, Homem de Aço foi uma grande coisa naquele período. Hoje a gente torce o nariz pra galera da produção, como o Zack Snyder, que foi um cara que tinha uma visão muito particular sobre os heróis e talvez seja o cara que mais tentou tornar eles coisa de adulto, né? E acabou fracassando justamente porque ele não tinha o tato para trazer essa complexidade. Então, para além do que a própria DC fracassou em tentar fazer, é na forma de que você conta, de como você produz e faz essa história acontecer, né? Ainda existem histórias promissoras a se contar de super-herói? A minha opinião é, sim, existem. Só que a gente tem que fugir para sim personagens conhecidos, mas não personagens comuns. Por exemplo, que eu acho que faria muito sentido, um filme sobre o Super Choque, por exemplo. Olha, essa é a minha opinião. A gente sabe que existe sim todo um apelo com o Homem-Aranha. E eu acho que um filme do Super Choque, por exemplo, seria sim um apelo de ser o Homem-Aranha da DC e render mais valor do que o próprio Homem-Aranha. é verdade, tem potencial. E quando a gente entra nessa questão de se existem histórias para serem contadas, a gente entra em Homem-Aranha. Que o Aranha-Verso, eu posso dizer facilmente que nos últimos 15 anos o melhor filme de super-herói que teve foram os Aranha-Verso. E qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que sim, existem muitos heróis que não tiveram ainda a sua oportunidade de entrar de rasante na cabeça da galera, nas grandes telonas e mostrar por que eles vieram, mas eu acho que não foi por falta de oportunidade, sabe? Até hoje estamos tendo séries para personagens ainda mais representativos, ainda mais super-heróis desconhecidos entrando como protagonistas, mas eu acho que isso sempre parte de uma forma de contar, né, da galera envolvida. A Disney, por exemplo, tá pegando personagem clone de personagens que deram certo. Por exemplo, não podemos trazer o Homem de Ferro de volta, mas aí a gente vai trazer o Robert Downey Jr. interpretando outro papel. Sim. Não podemos trazer o Homem de Ferro de volta, então vamos trazer a Coração de Ferro, que é uma personagem que existe nos quadrinhos, é uma personagem muito interessante, mas que foi traga numa série, e série é uma coisa que a galera já não estava muito interessada. Sim, com certeza. E é interessante também a gente trazer esse questionamento de o rumo que a Marvel tem tomado. De o Homem de Ferro era um dos líderes do Vingadores, junto com o Capitão América, que efetivamente era o líder, mas enfim, vou considerar que era um cara inteligente, forte. Aí o que eles escolhem agora? Trazer o Quarteto Fantástico, com o Reed Richards como um novo líder. Que é a promessa pro novo Ultimato que vai ter agora. Só que você acha que a gente tem o clima para um novo Ultimato? O clima a gente não tem, mas eles vão fazer de qualquer jeito. E talvez seja o filme que mais vai bombar no cinema, porque até agora a gente teve uma preparação, né? Tipo, esse é o grande elenco. Aí a gente vai poder ver todo esse grande elenco nesse grande Ultimato, que vai ser muito maior, muito mais caro. Mas ainda assim, um filme da Disney feito para ganhar uma grana, e talvez ele não tenha tanta coragem quanto o Ultimato tenha sido, né? Mas a gente vai ver, a gente vírgula, né? Eu mesmo não vou. Eu vou esperar até cair do caminhão e eu poder ver na minha casa. Mas, vamos lá. Vamos voltar do início. A gente tá falando de ter um filme com a previsão de lançamento pro ano que vem, que vai ter o quê? O Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha. E o Thor. É verdade. E o Homem-Formiga. E o Shang-Chi, que eu infelizmente não assisti o filme. É verdade, tem esse super-herói.
esses super-heróis classe C também. Vai ter Coração de Ferro, vai ter a menina Gavião Arqueira, vai ter a irmã da Viúva Negra. O Doutor Estranho, que ele tá vivo. O Robert Downey Jr. como Doutor Destino, sem preparação nenhuma. Lançou o filme do Quarteto Fantástico, ano que vem os bichos vão estar... Até onde eu sei, o filme do Quarteto Fantástico não se passa nos dias de hoje, correto? Se passa em um universo paralelo. Então eles vão fazer uma junção de todos esses universos pra ser contra o do Robert Downey Jr. Exatamente, até que a gente se prove do contrário. Não, e você falando agora, listando o elenco principal, eu acabei de perceber que são pouquíssimos heróis. É porque fala que vai ser tão gigante, mas sim. Mas vai ser justamente porque é muito personagem pra pouco espaço, são muitas estrelas, mas quando eles vão chegar agora, realmente... Eu acabei de pesquisar aqui os próximos lançamentos da Marvel. Em agosto de 2025, também já passou, lançou Olhos de Wakanda, que é uma série sobre Wakanda. Aham. Wonder Man, eu não sei o que é Wonder Man. Underman? Wonder Man, tipo Wonder Woman, Wonder Man. Nossa, o Homem-Maravilha? Que é isso? Aí depois a gente vai ter uma continuação de Demolidor, que isso vai ser legal. Promissor, né? Depois, em 30 de julho de 2026, teremos Homem-Aranha. E até agora nada de Ultimato 2. Aí é que tá, depois de Homem-Aranha, é Vingadores Doomsday. Ah, bom. E aí? E aí? É verdade. Pois é, mano. O que a gente vai ter aí? A gente vai ter todos esses grandes astros de Hollywood se reunindo mais uma vez em um dos filmes mais boia fria que vai ter. Desculpa, eu não sei exatamente se esse é o termo correto, mas eu falo porque esfriou. É isso que eu tô falando. É a ideia do falso hype. É a ideia de aparecer o Robert Downey Jr. e fazer uma apresentação bonita lá, igual eles fizeram na Comic Con. Na Comic Con, e todo mundo ficar, meu Deus, é o Robert Downey Jr. de Doomsday, e agora, pra onde a gente vai? Só que não tem nem personagem pra isso. É verdade. E assim, posso ser muito ignorante, mas eu não vejo também a Marvel e a Disney tendo culhões pra aí sim trazer personagens diferentes. Você acha que a Disney tem o que é necessário pra fazer isso? Rapaz, essa realmente é uma pergunta capciosa. Eu não sei. Tipo, eles têm capacidade pra fazer isso? Tem. Agora, se vai ser bom, se vai valer a pena, não sei, eu não sei. Aí tu acha mesmo que vai ser bem recepcionado o Homem-Aranha do Tom Holland aparecer e começar a ser o novo fiote do Reed Richards? É verdade. Ele só vai sair de um Sugar Daddy pra outro. Porque Guerras Secretas é isso, é quando o Homem-Aranha entra pro Quarteto Fantástico. Eu acho que você fez uma conexão muito boa, mano. E Guerras Secretas também é quando surge o Venom, que é interessante a gente trazer isso. Olha aí, vamos conseguir reunir o universo Sony também, vai entrar o Venom nesse balaio aí. Será que vai ter um Tom Hardy lá, todo perdido? Eu tenho medo do futuro da Marvel, cara. Pois é, não, eu acho que esses filmes que estão saindo agora isolados estão se dando melhor porque a gente ainda não viu o que pode acontecer pra destruir tudo, tá ligado? Eu falo no sentido de acabou de ser introduzido o Quarteto Fantástico, eles vão jogar essa família nova, esses personagens recém-refrescados na cabeça do grande público pra mudar todo mundo. Não faz sentido, tá ligado? Não só isso, pra ser chato mesmo, que eu tava falando mal disso agora há pouco. Você sendo o Homem-Aranha, sendo o Soldado Invernal, sendo o Homem-Formiga. Tu lutou contra o Thanos, tu salvou o mundo, voltou no tempo, fez tudo que tinha pra fazer. Aparece pra tu um cara falando, não, eu sou o cara mais inteligente da Terra, pô. Que é o Reed Richards. Uhum. Aí tu vai olhar e vai falar, não, beleza, mano, então agora tu manda em mim. Sacou? Tipo, não faz sentido. O que eu posso fazer, né? Todo mundo precisa aí do seu Robert Downey, agora chegou a hora do Pedro Pascal. Não, mas olha só, se ligue. Dentre o panteão de super-heróis, de personagens que foram introduzidos nos quadrinhos e os Caralho 4, qual deles que você gostaria de ver um filme que talvez ainda não tenha sido feito? Calma, você pode repetir a pergunta, por gentileza? Tem algum personagem que tu curte, assim, que não teve o filme que merece ainda e você gostaria de ver? Super Choque. Tem mais algo que eu falo de personagens... Eu ia me quebrar aqui falando. Fala um personagem que não é da Marvel, aí eu, nem é, cara. Não, deixa eu ver.
Personagens que eu gostaria de ver filmes em quadrinhos. Filmes em quadrinhos, ó. Filmes sobre. Eu quero ver um outro filme do Motoqueiro Fantasma, mano. Olha aí. Maneiro, maneiro. Nicolas Cage, me perdoe, mas eu acho que esse é um personagem que dá pra tirar umas coisas bacanas, mano. Trazer um motoqueiro fantasma, isso é uma boa ideia. Motoqueiro ensaboado, fala aí. Mocoteiro fantasma. Pra mim, eu queria ver um filme do Spawn novo, tá ligado? Eu queria ver um filme bom do Hellboy, mano. Eu também ia falar dele. Não, mano, pelo amor de Deus. Esse último filme que fizeram, eu não falo nem do Homem Torto, é do anterior a esse, que é com o David Harbour lá do Stranger Things. Mano, que filme mequetrefe, mano, chato. E estavam falando lá mó com hype, não, porque vai ser baseado nos quadrinhos. Caguei pros quadrinhos, rapaz. Esse personagem aí vai ser bom, vai ser maneiro. Aí os efeitos são bons, mas porra, que historinha. Meia boca, né, velho? Até hoje o Del Toro conseguiu fazer a melhor versão do Hellboy, colocando coisa nova inclusive, que talvez tenha sido problemática pra sequência. Talvez, mas era o personagem mais maneiro assim, de filme que não era Marvel DC. E aí foram lá e foram cagando com ele conforme os tempos. E assim, o Spawn também virou chacota depois do primeiro filme dele, mas pô, já passou tanto tempo que eu duvido que até a galera que viu o filme na época lembre-se de Spawn. Mas Spawn ele é da Image e não é atrelado a nenhum desses grandes universos cinematográficos. Sim, né? por isso que eu falo, pô, como ele não tá com o rabo preso, vale a pena trazer um personagem como esse pra reintroduzir pra galera, tá ligado? Só que Assim como também tem algumas histórias, outras que têm feito sucesso nos quadrinhos, que eu ia falar aqui o Black Hammer, que é uma nova Liga da Justiça que tem um conceito... sim, O lance eles foram introduzidos numa história que o conceito é muito bom e acho que eles poderiam ser tragos, seja em filme, seja em série, mas eu achei tão interessante que eu acho que eles também iam passar um pouquinho por cima desse hype que foi o The Boys e essas outras séries que imitam Marvel e DC também, sabe? o Black Hammer inclusive é do Jeff Lemire, não é? Talvez, não sei, não me recorde. Se eu não me engano ele é do Jeff Lemire, que é o mesmo que fez Swift Tooth, Ah, sei. que saiu a série e tudo mais. Uhum. Que eu assisti a primeira temporada, foi legalzinho. Também. Esse que é o lance. É a forma de se fazer. Porque, mano, caiu na Netflix, caiu na Amazon. A garantia esses caras vão pegar essa história, vão enxugar ela pra caramba, enxugar pra fazer pelo menos umas 3 temporadas. E isso vai matar a série, mano. Tem que condensar as coisas, mano. A galera tá tão obcecada até hoje com isso que eles não estão vendo que a galera não tá mais indo pro cinema pra ver sequência. Mas agora você fala pra mim, você prefere que o cara enxugue pra fazer 4 temporadas? Ou tu prefere que o cara ele vai continuar do mesmo jeito, fazendo 4 filmes, botando piadinha no meio, pra no fim das contas poder vender boneco? Não, mas aí eu falo da obra em si, sabe? Não, claro. Agora, como o marketing funciona no nosso mundo capitalista, aí infelizmente eu não posso dar muitas soluções para além de certas coisas ainda vão continuar fazendo dinheiro mesmo comigo falando mal. Mas esse que é o ponto. A Marvel vem colocando umas coisas nos filmes só pra vender boneco. A Disney, né, no caso. Sim, sim. Não vai longe, Star Wars. O Grogu, não duvido nada que chegou o Mandaloriano e falou, pô, quero fazer um Velho Oeste de Star Wars. Vou fazer com o Mandaloriano. Não, beleza, então bota aí alguma coisa pra vender boneco. Botou o Grogu. Mas ainda assim, Mandaloriano, você curtiu. Não, claro, mas tu entende qual é o ponto de... Sim, sim. Eles precisavam apelar em alguma coisa pra vender mais do que a série. Aí entra um cara chamado Martin Scorsese que fala que filme de cinema não é... que filme de herói não é cinema, e dá uma loucura dessa. Pois é, não, eu acho que realmente tudo que está por trás de uma boa história tende a deixar ela mal falada, né? Mal vista, alguma coisa assim. É porque eu sinto que esse episódio tá sendo um episódio muito contraditório de ambas as partes. Diga. Então, vamos fazer esse disclaimer aqui, justamente para deixar claro de a gente é velho e a gente gosta de filme de super-herói. Então, e gosta de colecionar bonequinho, gosta de ler quadrinho. Então a gente é contra isso.
apesar de entender Exatamente. críticas feitas por grandes pessoas como Martin Scorsese, o Alan Moore e esse tipo de coisa. Por isso que a gente vem citando isso. Eu venho repetindo isso justamente pra gente poder não ser mal interpretado como alguém que só tá falando mal. Claro, a questão também é, eu não quero que as pessoas parem de ver filme de super-herói só porque eu tô achando chato. A questão é, a gente tá discutindo aqui, colocando coisas na mesa que façam você refletir, né? A questão não é pra você fazer você parar de fazer isso. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não quero mais ver filme da Disney no cinema. A não ser que seja uma parada nova. A questão é que numa dessas eu perdi o lançamento novo deles e a Disney tá certa em me culpar por eu não ter ido ver, não ter financiado aí o filme novinho deles. Mas a culpa também é deles por não ficar divulgando, não valorizar produto novo, tá ligado? Fora isso, ainda vou ver esses filmes novos da Marvel, por bem ou por mal. Eu quero continuar vendo filme de heróizinho, tanto que eu fiz aqui uma sessão na minha pauta só pra gente falar de heróis que ainda não tiveram sua chance. Mas é isso, mano. A gente também quer ver, tá ligado? A gente quer ver filme bom, a gente quer pagar pra ir ver filme bom. E é interessante como obras de cultura como The Boys ou o próprio Invencível vem trazendo essa ideia de destoar dessa grande coisa que a Marvel construiu. Só que aí que tá. The Boys tá chegando na sua última temporada, a quinta temporada. Eu acho que The Boys tá saturando. Pois é, pra mim na terceira eu já tinha abandonado. Não, eu adorei a quarta temporada de The Boys e tudo mais. Só que com Gen Z, com The Boys Diabolical, Com a nova série spin-off que também vai sair. aí a gente acaba se apegando a coisas simples como o Invencível, que é simples em questão de é divertido. Invencível fez muito sucesso, tudo isso, mas não é nada que não fosse esperado, nada que seja revolucionário. E isso não quer dizer que a obra é ruim, só pra deixar claro. Não, de forma nenhuma, até porque eu gostei. É só porque eu não acho que realmente seja algo que vai mudar essa visão e essa decadência que os super-heróis têm tido cada vez mais. Você assistiu o Super-Homem? Esse é um questionamento que eu quero te fazer, mas eu acredito muito que se tem algo que pode estar mudando essa visão que a gente tem ultimamente, é justamente o DC. Com essa ideia do James Gunn. do James Gunn tá vindo fazer agora. Então, o James Gunn, ele tá vindo com uma promessa muito intrigante, que é, eu vou deixar certos personagens na mão de certos diretores e deixar que eles deixem a criatividade fluir. Então, tá vindo aí um filme do Homem de Barro, que vai ser um filme de terror. Tá vindo a continuação do Superman, que é a Supergirl. Não é uma continuação direta, mas vai ser outro filme completamente independente, e tudo vai ser apenas pincelado. A ideia não é dele fazer um universo onde todos os filmes vão colidir em um só, que nem a Marvel. São filmes independentes que fazem parte do mesmo universo. Então é numa dessa que a gente vai ver personagens de outros filmes aparecendo em obras diferentes, tá ligado? Tipo, o Superman apareceu agora e ele vai aparecer em outros filmes também. E é isso, tá ligado? Ele não vai roubar o brilho, tá ligado? Mas aí a gente também traz como algo que já aconteceu antes e deu certo. Só que dessa vez aconteceu nos quadrinhos, que é a famosa invasão britânica nos quadrinhos. Que aí a gente volta a falar dele, o Alan Moore. Aí a gente também traz o quê? Neil Gaiman, começou a reformular dentro da DC Sandman. A gente traz Grant Morrison, trabalhando com Homem-Animal, Doom Patrol, traz o Jim Delano, trabalhando com Hellblazer. E vários outros, como até o próprio Garth Ennis, que acabou, se eu não me engano, ele mexeu com o Justiceiro, mas o que ele fez de mais famoso, efetivamente, e mais violento, foi ele mostrando que tinha ódio de super-heróis, que foi o The Boys. Então, todo esse acontecimento vem da mesma época dos quadrinhos. E a gente tá vendo isso se repetir com os filmes. É que a nova leva de super-heróis vai ser a visão que o James Gunn tá trazendo. Sim, sim. De determinado autor ou diretor vai se responsabilizar por determinada obra e isso vai começar a dar certo. E aí é quando a gente vai chegar nesse marasmo da bolha, que é o marasmo que até hoje vive a indústria de quadrinho, que é quem consome, consome, quem não consome, não consome, sabe? É verdade. Quem estamos competindo. Por quê?
Porque a gente vai conseguir trazer coisas da DC, como o Batman do Robert Pattinson, que fez muito sucesso. O Coringa, tanto um quanto o dois eu acho muito bons. Sim, eu gostei muito de Coringa 2. Eu também. Lide com isso. O Super-Homem, que eu vi muita gente falando bem. O próprio The Boys, que não era de si. Mas, como eu disse, já tá ficando saturado. Mas também na época trouxe essa dualidade. E a gente vai chegar ao ponto de vamos ter esse marasmo. A questão é, nesse marasmo, foi a época que, por diversas decisões erradas, a Marvel começou a cair. É verdade. E será que estamos vendo isso acontecer novamente? E finalmente a evolução da DC dentro do seu próprio universo cinematográfico? Vejamos, só o tempo dirá, né mesmo? Eu acho que eu trouxe um bom questionamento agora. Pô, tu lacrou pra caralho, Fato. Porra. Não, sério, mano. Salva de palmas, velho. Tudo de cabeça. Hein? Esse cara é um filantropo. Esse cara é filosófico. Mas é isso, mano. Eu já até diria que finalizamos com chave de ouro. Isso é claro, se não fosse pelo último ponto da pauta, que eu quero aqui te surpreender com um joguinho, uma brincadeirinha, um negócio pra gente finalizar aqui com o clima lá em cima. Olha isso aí, veja bem. Tendo visto que o universo de super-heróis é tão grande, existem personagens que a gente simplesmente não faz ideia de que eles existiam. Então eu fiz questão de pesquisar personagens com poderes ridículos. E aqui o seu desafio da vez. Eu vou te entregar nomes e você vai me dizer se esse super-herói existe. Olha só, entra a vinheta. Personagens com poderes ridículos. Agora o bicho vai pegar! Aqui, o garoto retrovisor, você acha que ele existe ou não existe? O garoto retrovisor é nada mais nada menos do que um super-herói inspirado no folclore brasileiro, o Curupira. Caraca, esse cara tá on fire hoje. Eu posso mudar o seu jogo? É isso, eu não só vou falar se ele existe ou não, mas eu vou falar qual é o superpoder dele. Diga. O superpoder do homem retrovisor é o terceiro olho que nasce na nuca. E dito isso, eu acho que não existe. Infelizmente ele existe. E é um garoto com capacete que tem retrovisores. E qual o poder dele? É isso, ele tem um capacete que mostra que ele tem a visão lateral e traseira. Esse é o poder dele. Incrível. Dito isso, o próximo personagem é Madame Fatal. O que você acha que é? Essa eu acho que ela existe, não é? Diga, mas qual seria o poder da Madame Fatal? Véi, pera, que eu sei que essa é uma personagem que existe, que inclusive ela era famosa, tipo, na época de ouro, velho. Ela não tem poder, tipo, o Demolidor de bater nos outros? Essa é a sua resposta final? É, ela tem poder do Demolidor sem ter dificuldade de visão. Você acertou, ela existe, porém, na verdade, é um cara que se transveste de idosa pra livrar o crime das ruas. Essa é a Madame Fatal. Oxe, é um personagem crossdresser? Exatamente. Isso é de que ano? Não sei, mas é de Era de Ouro mesmo, é antigão. Aí, ó, à frente do seu tempo. Dito isso, o homem burro, ou jumento, jegue, mula, entre outros, ele existe? Aham, esse existe. E o superpoder dele é fazer podcast igual a gente. Então, teoricamente, no universo dos quadrinhos ele não existe, mas é um personagem que já foi sacaneado e zoado pela galera do Piuí, e inclusive um artista brasileiro, o Dal Treinador, já ilustrou o homem jegue, mula, burro, sei lá, mas teoricamente não existe. Dito isso, o próximo personagem é Garras da Preguiça, ou Sloth Claus. Ele existe? Ah, com certeza. Preguiça tem umas garras mó assassinas, velho. Qual seria o poder do Garras da Preguiça? Ele vai ser tipo Ele vai ser tipo um Wolverine. Só que as garras dele fazem o inimigo dormir. Caralho! Ou ficarem lentos. Porque a preguiça não necessariamente dorme. Ela não é dó. Ela não dorme. Tá aí. Infelizmente não existe, mas Eu acabei de criar.
Inventamos esse personagem. Eu tinha escrito o conceito dele aqui como um vilão que é uma preguiça assassina. Tipo, e claramente inspirado num filme trash que saiu há uns tempos atrás aí, mas é isso. Acabamos de inventar e tá aí, ó. Registrado o Garras da Preguiça aí. O próximo personagem é o Porteiro, vulgo Doorman. Ele existe ou não existe? Existe. E qual seria o poder dele? Ele é tipo aquele que vigia os portões de Asgard. Faz sentido pra caralho. Apesar dele existir, o poder dele é encostar em superfícies e o corpo dele servir como porta pro outro lado. Mano, que personagem é esse? Só sei que ele existe. Tem o outro aqui. O próximo é o Unbreakable, que pode ser traduzido como tornozelo inquebrável. Esse existe ou não existe? Ah, existe. E o poder dele é chutar as pessoas. E está certo com relação aos poderes, mas errou sobre sua existência. Eu inventei esse nome. Draga. Eu pensei em Unbreakable Ankle e acabei juntando Unbreakable, né? Trocadilhos do carilho. Inclusive, vamos finalizar esse programa com um trocadilho do carilho. Esse personagem, o Sorvete, vulgo Eye de olho, Scream de grito. Ele existe? Ah, existe. Ele é um vilão do Batman, não é? Aí eu já não sei, mas ele existe sim. Qual seria o poder dele, Fato? Se você sabe mesmo. Se você sabe muito. Tal qual os... Como fala? Os palhaços do espaço-tempo transformar as pessoas em sorvete. O poder dele é se transformar em sorvete de qualquer sabor. Especificamente. É incrível. Não, e é o que tudo indica, ele é um super-herói, ele não é nem vilão. Mas é bizarro mesmo como existem personagens desse calibre, né mesmo? Eu vou te trazer aqui um personagem, você vai me dizer se ele existe ou não. Diga, diga. Homem Calendário. Esse existe. Draga. Eu sabo muito, sabo muito. E qual o poder dele? O poder dele é matar as pessoas em dias de feriado. Caramba, tu sabe mesmo. Ele faz uns crimes nos dias de feriado. Essa é a brisa dele. Mano, papo reto. Vamos falar sério. Eu queria ser igual o Homem Calendário, mano. Trabalhar só em dia de feriado. Nos outros dias da semana eu fico quietinho. Então você queria ser o Papai Noel, né, pô? Você trabalha só em feriado. Ou o Coelhinho da Páscoa. Tá aí, mano. Temos um episódio? Eu acho que temos um episódio muito mal feito. Eu não tô contente. Vou deixar isso claro. Mas eu confio nos poderes de edição do nosso querido bicho cabeludo. E do Gnômio. Pra além disso, né, rapaziada, eu fiquei muito orgulhoso quando eu montei essa pauta. Fico feliz de poder ter trago ela aqui pra vocês. Espero que isso renda vários cortes, né? Aproveitem e curtem aí, né? Se você chegou até aqui, você é um guerreirinho, né? Um cabo que tá investido nos podcasts independentes, então ajuda nós aí. E dito isso, temos um 32º episódio. Com certeza. Eu também, pra me despedir, gostaria de falar que esse episódio não foi um episódio tão colado, digamos, porque a gente tem muito tempo que não grava, né? Também. Mas eu acho que esse episódio ele é sobre falar que sim, temos futuro e pretendemos continuar com isso. Não sabemos quando será o próximo, mas sabemos que haverá. Então, curta a gente, nos siga e acompanhe para não perder cenas dos próximos capítulos. Um beijo no mamilo esquerdo de cada um de vocês. Eu passo-te a bola, meu querido amigo bicho cabeludo. Específico esse negócio aí do mamilo esquerdo, hein? Ah, mas é porque o lado esquerdo é onde minha orientação política se encontra. Eu pensei que você ia falar que é porque tá mais próximo do coração, mas não. Mas... Aí, rapaziada. Tchau, tchau. Falou! Posso te falar uma coisa muito séria? Tu quer começar esse episódio de novo? Por quê? Mano, tô achando meio ruim.
Não, mas aí o que a gente pode consertar nele? Tá achando fora de tema? Como é que é? Não, a gente só tá falando qualquer coisa, mano. Vamos pelo menos tentar seguir a linha. Segue teu roteiro que eu tô bagunçando tudo. Tá nada, porra. Ai, Não, onde é que eu parei? Onde é que eu parei? então, esse que é o ponto. Não sei nem onde eu parei, mano. Tá bom, eu faço as perguntas aqui. Chega mais, Fatura. Pega na minha mão que nós vamos superar essa juntos, rapaz. Hum, Se liga só.